Oi, gente! Hoje eu vou voltar com o tema Chamas Gêmeas. Por quê? Pela quantidade de visualizações no vídeo, né, no último vídeo que eu fiz, e por experiência própria, eu vejo que esse tema é um tema muito procurado, né? Por que eu sei disso? Não só pelas visualizações do vídeo que eu postei, como eu fico enlouquecida buscando informações sobre o tema, né? Procurando entender, buscando entender todo esse processo de quando a gente encontra a nossa chama gêmea. Então, como eu vinha falando para vocês sobre as liberações kármicas que eu tenho passado, a chama gêmea, o encontro com a chama gêmea, foi o encontro com a chama gêmea foi justamente a potencialização, vamos dizer assim, ou a aceleração nessas liberações kármicas. Então, as chamas gêmeas, né, elas, por mais que elas sejam opostos complementares, né, uma alma dividida em duas, vamos dizer assim, apesar delas serem, né, complementos uma da outra, também trazem karmas entre elas. Os karmas individuais das experiências que cada uma teve, né, como também traz karmas entre elas. E eu quero falar sobre isso, que é justamente esses karmas que faz com que as chamas não consigam se entender. É justamente essas memórias, né, de outras vidas, de tantas outras vidas na qual elas tentaram se ficarem juntas, se conectar e não houve, né, não lograram êxito e aí foi acontecendo, né, foram criando karmas em cima dessa tentativa e cada vez mais criando bloqueios que impedem que elas se conectem definitivamente. Então eu quero falar especificamente sobre isso, porque é algo que eu ainda não encontrei assim falando bem, né? E aí eu vou trazer a minha experiência para vocês. Então o tema de hoje é chama gêmea e a cura kármica, entre elas, tá bom? Então assim, pelo que eu entendi, percebi, as chamas gêmeas elas vêm por muitas vidas tentando se conectar. Quando eu falo se conectar, é ficar junta na terceira dimensão, né? Elas vêm tentando essa união com o propósito, né? Porque quem está estudando sobre isso, quem já assistiu o vídeo sobre isso, sabe que o propósito da chama gêmea é um propósito a nível planetário, né? Querendo, enfim, no propósito de elevar o padrão vibratório do planeta. E isso já vem acontecendo há muito tempo, né? Há muitos milênios, vamos dizer assim, sei lá, muitos e muitos anos. Enfim, muito tempo. E, pelo que eu percebi, foram tentativas fracassadas, na qual foram criados blocos, vamos dizer assim, né? Que são os karmas. Foram criando camadas cada vez mais, barreiras cada vez maiores e impedindo para que elas, enfim, ficassem juntas. Só que eu sinto que de uns anos para cá, porque eu tive contato sobre esse assunto esse ano, quando eu conheci a minha chama gêmea, né? Tem pessoas que acessam essa informação, chama gêmea, e começam todo um trabalho de buscar para encontrar sua chama gêmea. Comigo aconteceu diferente. Comigo eu não busquei por isso, né? O que eu sempre busquei foi trabalhar o meu desenvolvimento, trabalhar, curar as minhas emoções, enfim, né? A minha sensibilidade, entender mais sobre isso. Então, o meu trabalho sempre foi comigo mesmo, né? E quando eu comecei a trabalhar, né, a minha sensibilidade, a buscar, depois daqueles processos de sofrimento, síndrome do pânico, né, enfim. Eu fui trabalhando e tal, né, num processo que eu acredito ser rápido, sabe?
porque cada vez que eu entendia sobre um assunto, eu já emendava em outro, eu nunca estacionei. Eu sempre sempre fui fluindo. Então já tem 4 anos, né, mais ou menos, foi quando eu gravei o vídeo, que eu tô nesse processo de acelerado de desenvolvimento. Foi a partir de mais ou menos de quando eu criei o canal, eu gravei o primeiro vídeo, foi onde eu comecei a mergulhar de cabeça no meu desenvolvimento e buscar conhecimento, buscar entendimento sobre o que se passava comigo. Que bom que eu não entendi o que era chama gêmea antes, né? Porque eu acredito que algumas pessoas entendem o tema antes e começa a busca, o sofrimento pela busca antes mesmo de encontrar a chama gêmea. Então talvez seja muito mais doloroso, né? E tem muitas que não encontram, porque às vezes a chama ainda não, né? Ainda tá, enfim, ainda não, às vezes não encarnou na mesma época, né? Não encarnou junto, vamos dizer assim, ou não está programado encontrar, é provável também. E aí, voltando lá pro tema, quando encontrei a minha chama gêmea, eu comecei um processo mais profundo de cura das memórias de outras vidas, né? Só que eu sentia que existia algo em mim que eu não conseguia encontrar o motivo. Por exemplo, eu cheguei à parte da constelação familiar, né? E entendi que a gente tem que incluir nosso pai e nossa mãe dentro do nosso coração. E eu percebia que os meus pais estavam incluídos, sabe? Os meus pais já estavam muito bem resolvido internamente, né? Tanto externamente como internamente com os meus pais. Mas existia algo ali muito profundo que eu não conseguia identificar, que fazia, que me travava, que não permitia que eu me desenvolvesse. E aí, quando eu encontrei essa chama gêmea, começou aquele processo de sofrimento, um sofrimento profundo, né? Que você encontra a pessoa e você se conecta e é uma coisa maravilhosa no início e depois começa a vir à tona as memórias das outras vidas, de uma forma inconsciente, porém, como eu falo para vocês que eu tenho a visão, eu acessava essas memórias, eu fazia ligações, eu conectava uma coisa em outra coisa e eu tinha um insight de que memória era aquilo, pelo menos eu não tinha a noção da cena, como eu sempre falo para vocês, mas eu entendi a dinâmica do que aquilo tinha acontecido. Então, eu comecei a acessar essas dores que eu tinha interna, né? E que eu não conseguia identificar por mim, sabe? Só buscando conhecimento. A chama começou a ativar em mim essa memória, né? A nossa conexão começou a fazer com que a gente revivesse essas memórias. Então, assim, como a gente vem tentando se unir em todas as vidas, praticamente todas, né? Vamos dizer todas, ou a maioria, porque aquilo que eu falei pode acontecer da gente nascer e a chama não nascer naquele mesmo período e a gente não vir a se encontrar, pode. Mas eu digo em todas as vezes que nós encarnamos no mesmo período e que a gente se encontrou, a gente se buscou e não conseguimos nos unir. Então, foi acumulando muitos bloqueios, né? Muitos karmas. No meu caso, houve uma das memórias mais fortes, que é a memória que a gente está resgatando nessa vida, é uma memória bem dolorosa, sabe? Bem dolorosa, que com certeza parte dessa memória já foi resgatada em outras vidas, mas ainda existe a dor muito grande dessa memória que a gente veio para, né, que a gente está liberando no processo de liberar essa dor agora. Então, assim, houve uma de nossas vidas, de uma existência minha e da minha chama gêmea, em que eu fui uma pessoa profana, né, assim, uma pessoa, enfim, eu sinto que eu era tipo uma prostituta, né? Eu era uma pessoa assim, muito... Eu sinto que eu era exatamente isso, uma prostituta, que eu fui uma prostituta, e que eu e minha chama, nós éramos muito apaixonados.
Só que eu não queria largar a minha vida fácil, né? Vamos dizer assim, que antigamente se dizia isso, eu não sei que época era. Eu não queria deixar, era como se aquilo fosse aquilo tivesse enraizado em mim, sabe? Que eu não vivesse como se eu não conseguisse abandonar aquilo para viver um grande amor. Eu queria viver o grande amor, mas eu queria continuar conectada àquela energia da prostituição, porque eu não sei, de repente na época aquilo me preenchia, ou na época não se entendia sobre, enfim, ancestralidade, não se falava muito disso, então eu não sabia como resolver aquilo e não queria, era como se aquilo fosse um vício, achei a palavra, como se aquilo fosse um vício. E aí a minha chama, ela conheceu uma pessoa, ela conheceu uma outra pessoa, né? Uma pessoa mais séria, vamos dizer assim, mais decente. Desculpa, gente, se existe alguma prostituta que assiste meu vídeo, mas eu digo de uma forma popular, tá bom? Que isso daí é uma coisa muito íntima de cada um, a gente não tá aqui para julgar, eu tô contando o acontecido da minha época. Então, assim, a minha chama conheceu uma pessoa mais, né, que ele achava mais séria, mais confiável para casar e que estava disponível a proporcionar a ele a mesma troca justa, né, de cumplicidade, de lealdade, de fidelidade, na qual eu não estava disposta. E é óbvio que eu, na época, né, como era muito mais egoísta, achava que ele tinha que entender a minha situação e que ele tinha que se sujeitar à minha escolha. E aí é óbvio que eu, com esse egoísmo todo, eu não aceitei que ele ficasse com essa outra pessoa, né? E ao não aceitar, ele ficou com essa pessoa, né? Mesmo me amando muito e eu amando muito ele ficou com essa pessoa porque essa pessoa preenchia a parte que eu não preenchia, que para ele era muito importante, e ele, óbvio, que tinha sentimento pela pessoa, por isso, optou ficar com a pessoa e eu não aceitei. E aí eu cometi uma desgraça, né? Eu não sei se foi no dia do casamento deles ou se foi, não sei, um período depois. Eu sei que essa pessoa engravidou, se eu não me engano, e ele casou com essa pessoa, né? Com essa mulher. E eu dei cabo da vida de todos nós. Eu acho que eu matei ele, matei ela grávida e também me suicidei. Eu não me lembro exatamente se foi isso, se eu concluí, né, se eu também tirei minha própria vida. Para você ver como é que eu sou um espírito muito antigo. Porque, né, provavelmente se eu fui uma suicida, eu passei por todo aquele processo, né, assassino e suicida, passei por todo aquele processo de limpar aquilo para hoje estar vivendo resquício disso e assim mesmo ainda dói profundamente. Por isso que é importante que a gente não fique adiando as nossas limpezas. E aí eu fiz isso. Hoje, né, a Renata aqui, hoje eu não digo que a minha vida está empacada por conta dessa memória, mas existe uma dor, uma trava, sim. Minha vida não é parada, por exemplo, eu nunca passei necessidade, mas essa coisa do amor, de buscar um amor verdadeiro, de troca igual, eu sempre busquei nessa vida. E eu nunca não encontrei. Eu encontrei uma alma gêmea, que no outro vídeo eu falei, né, que eu era muito nova, eu tive uma nuance desse amor, de troca equilibrada. Mas foi passageiro que deu um start dentro de mim e ativou toda aquela memória de rejeição, né? Então, eu tinha uma memória dentro de mim de rejeição muito grande. E que eu trabalhei pai e mãe dentro de mim, mas essa rejeição, ela ainda não tinha, essa sensação de rejeição, ela ainda não tinha sido liberta. E aí eu cheguei nessa dinâmica, né? Só que eu digo isso, gente, quando eu cheguei nessa dinâmica, não significa que eu liberei imediatamente essa rejeição. Agora eu liberei essa rejeição. Porque eu passei por um processo de reviver toda essa história. Como?
eu e minha chama gêmea, nós nos encontramos, como eu falei para vocês no outro vídeo, esse ano. Quando eu coloquei um ponto final no meu casamento, dias depois eu encontrei essa pessoa na qual eu fui descobrir depois que era a minha chama gêmea. E aí foi aquele início de encantamento, né? Você fala, nossa, eu encontrei a minha metade, eu encontrei aquilo que eu busquei essa vida inteira, né? Essa profundidade que eu não tinha encontrado em ninguém. Até a gente começar a viver essa memória de novo. Então, no meio de nós surgiu uma outra pessoa, né? Ele era solteiro, eu estava separada, a gente se comunicando, porque nós temos uma distância geográfica. A gente se comunicando, uma pessoa apareceu de repente na vida dele, né? E aí começou todo aquele inferno dentro dele, dentro de mim, sabe? Começamos a viver de novo essa dinâmica. E aí quando ele disse isso pra mim, que estava se envolvendo com uma outra pessoa, toda aquela memória veio, sabe? Aquela revolta, aquele ódio, aquele desespero. Eu senti aquilo tão profundamente. Gente, era uma coisa horrível, parecia que eu ia morrer, sabe? O meu mundo desabou. E essa pessoa, né, a minha chama gêmea, disse pra mim que tinham dito pra ela já sobre essa dinâmica de outras vidas. E aí, quando ele contou isso pra mim, eu entendi, eu tive um insight. Éramos nós três. E essa história vai se repetir de novo. E aí, imediatamente, o que eu fiz? Eu logo quis saber o que eu preciso aprender com essa história. Só que você consegue pensar, mas você não consegue raciocinar, né? Vem assim, o que eu quero, né? Porque a minha sabedoria diz, Renata, o que você precisa aprender sobre isso? Mas a dor, ela fala, foda-se! Eu não aceito, eu não quero, não, isso não está acontecendo. Um desespero muito grande. E aí começou esse processo da chama se afastar para ir viver isso. Só que a conexão de chama, vocês sabem que é uma conexão muito forte, né? Nós não conseguíamos ficar muito tempo distante. Então ele se afastou por um tempo, né, por uns dias, mas nós não nos bloqueamos, nós paramos de se falar, aspas, né? Assim, a gente parou de conversar. Eu tive umas liberações que eu contei para vocês daquele sofrimento que eu tive da dor do parto. Eu tive aquela liberação nesse momento que essa chama se afastou para poder viver, né, essa relação com essa outra pessoa. E começou aquele nosso processo de curar essas memórias, né? Então, a gente não se distanciou totalmente quando demorou, sei lá, uma semana, né, com esse distanciamento, porque a gente nunca ficou tanto tempo longe, só quando houve o afastamento de fato, o primeiro afastamento. E aí, eu tive essas liberações, mas eu não aguentei, eu entrei em contato, eu busquei pela chama, a chama ela nunca me rejeitou, sabe? Ela sempre me atendeu, ela me respondia, mas ela ao mesmo tempo querendo manter a distância. E aquilo foi me dando um desespero, enfim. E aí a gente acaba se sujeitando a coisas que a gente imagina nunca se sujeitar, que é viver um triângulo amoroso. Eu nunca imaginei que eu viveria isso, né? Mas como é algo consciente, sabe? É algo que você precisa, que você tem um amparo espiritual ali te direcionando, você não pode se limitar às crenças, né? Ou à moralidade que você tem dentro de você. Você tem que, graças a Deus, como eu tenho uma mente, que eu falo para vocês, que não me limita, eu deixo a mente aberta, né? Eu deixo tudo aberto, eu não condiciono o que é ou não é. Eu vivo o momento é ou o momento não é, né? Eu não deixo a mente condicionar o que é o que não é, porque aí você se trava, você se limita, você tem que viver o momento. O momento que vai dizer se pode, se não pode, se sim, se não, é o momento. Entende? Eu aprendi muito isso. E aí nós entramos nessa dinâmica, mas só que... E aí
Eu consegui me afastar também, né? Porque eu comecei a, enfim, a olhar para outra direção para tentar sair daquilo. E aí, quando essa chama soube disso, através de mim mesmo, que eu estava, essa chama virou, né? O corredor virou o perseguidor. Que no caso eu era a perseguidora e ele o corredor, e eu passei a ser, nesse momento, a corredora, e ele começou a perseguir, dizendo que não era para que não era para eu ter feito isso, que tipo assim, sabe? Houve uma questão ali meio egoísta de achar que eu tinha que ficar ali esperando ele vivenciar aquilo para poder saber se era aquilo mesmo. E eu não me condicionei, eu virei para outra direção. E e aí foi onde a gente de novo nos reconectamos, né? E aí ficou formado o triângulo. Eu fiquei sendo eu que era a atual, passei a ser a outra, né? E aí começou toda essa dinâmica de enfim, de ele horas vir pro meu lado, horas ele ir pra lá, e depois ele voltava, e depois ele voltava pra lá, e aquela agonia, e o meu ego moral, né? A moralidade que eu carregava no meu ego, falava, você não pode se sujeitar a isso, não, não, não. E ao mesmo tempo eu pensava, cara, mas se eu amo, eu tenho que olhar para essa situação de uma forma mais. é, Como que eu vou dizer? Eu tenho que olhar para essa situação de uma forma mais sábia. Eu não posso deixar o ego ditar o que, que eu devo, o que, que eu não devo fazer. Então eu comecei a aceitar, trabalhar a aceitação daquilo, né? Porque quando ele se afastou de mim para ficar com ela, ele ativou aquela rejeição daquela outra vida. E aí eu não consegui limpar essa rejeição de imediato. Nossa, eu sofri foi muito, doeu foi muito, até que eu conseguisse há pouco tempo limpar essa memória de rejeição. E aí, calma, me perdi. Sempre me perco, né? Calma. E aí, eu comecei a liberar, sabe? Então eu oscilava entre momentos no ego, momentos no ser, na sabedoria. Então tinha momentos que eu ia lá e eu descarregava ele também, e tinha momentos que eu estava bem e que mesmo com dor eu estava lúcida. E começou esse processo de limpeza, de um limpar no outro, sabe? Aquela coisa de amor e ódio. Você amar e odiar a mesma pessoa é uma coisa muito estranha. Isso nunca tinha acontecido comigo, mesmo eu tendo tido um relacionamento narcisista antes, na qual eu não conseguia sentir tanta raiva da pessoa. A minha raiva era só aquele momento. E na chama, não. Era uma raiva que toda vez que eu lembrava daquela traição, né, na qual eu me sentia traída, toda vez que eu lembrava daquela traição, aquilo me doía. Sabe? Eu me sentia rejeitada, eu me sentia um lixo. E eu não tinha força, eu não me sentia forte para recomeçar. Embora eu conseguisse até disfarçar bem. Que eu ainda assim gravava vídeo para vocês, mesmo eu tanto lá no fundo do poço. Eu tenho uma força muito grande. Né? Mesmo eu estando lá no poço, o poço tá seco, eu cavo e encontro água. Eu tenho isso em mim, essa força, sabe? De transformar, do limão fazer uma limonada. Eu tenho muito isso, sabe? Eu tenho muito isso. Isso é uma coisa que eu reconheço em mim e que eu admiro muito em mim. Mas não me impedia de sentir a dor. E aí eu comecei a trabalhar cada vez mais, então a gente oscilava entre momentos né, enfim, de entendimento, de alegria, de satisfação, de aproximação profunda, de contato profundo, e ele se distanciava da outra. E aí, de repente, eu achava que ele, o que você tá fazendo lá, né? Tipo assim, o que você tá fazendo lá se você tá tão bem aqui? Larga aquilo lá e não sei o que, não sei o que. E aí, e com essas atitudes, eu estava empurrando ele para aquilo lá. E aí chegou um momento, para não ficar muito, muito extenso, chegou um momento em que eu entendi que lá é o mental. O que prende ele a outra pessoa não é que ele não goste ou ele não tenha carinho pela pessoa. Sim, tem, mas não tem amor, né? Não tem amor, porque a chama ama a outra chama, principalmente se já conheceu, né? Só que existe culpas de outras vidas
que faz com que a pessoa não consiga deixar aquilo lá para poder ficar com você, com a sua outra chama, com a sua chama. Entende? E aí, só o tempo para a pessoa conseguir trazer do inconsciente para a mente consciente esse fato. Tipo assim, cair em si. Cara, eu não amo, não é isso que eu quero. Aqui tá ruim para mim. Então eu vou sim pôr um ponto final. Mas isso é um tempo. Por mais que eu já tenha acessado esse fato, essa verdade, a chama ela não aceita. Porque ela tá iludida de que ali é bom, de que ela gosta sim dali, que aquilo ali é seguro para ela. Só que é uma ilusão. Ela, o que conecta ela aquilo ali é uma culpa que ela tem de outra vida, né? Porque mesmo eu ter feito o que eu fiz na outra vida, a responsabilidade ter sido minha, né? Por ter feito toda aquela desgraça, também não sei se nós nos encontramos em outras vidas também e repetiu-se esse triângulo e ele magoou ela e lá no íntimo dele ele sente que deve a ela alguma coisa e está vivendo essa memória. Entende? Mas o que nós chamas, né? A chama que trabalha mais o autoconhecimento, porque a chama masculina, ela não busca muito por ajuda externa, sabe? Conhecimento, entendimento externo. Todo o trabalho da chama masculina é de dentro para fora. E nós, apesar da gente ter que abrir a porta de fora para dentro, nós temos janelas, que são nossos olhos e nossos ouvidos. Então a gente busca conhecimento para facilitar o nosso entendimento e para que a gente consiga liberar, para que a gente consiga transcender as memórias. Então eu aceitei, porque é tão desesperador, a dependência é tão grande que a gente tem da chama, que a gente não aceita, né? É muito difícil essa coisa de aceitar que a chama não queira ficar com você, porque o ego faz você acreditar que você tem, que a outra pessoa te pertence. E não é uma questão de pertencer, é uma questão de uma conexão que não há nada que quebre. Pode vir alma gêmea, pode vir relacionamento kármico, não vai quebrar nunca essa conexão que as chamas têm. E eu sei, gente, que é muito difícil a gente falar, tá, mas eu tô conectada, mas eu tô sofrendo mesmo assim, porque eu pensava a mesma coisa. Quando eu assisti os vídeos, a conexão de vocês é eterna, você não precisa se preocupar. Caralho, eu quero a conexão física. Eu não quero saber se na quinta dimensão eu tô conectada, se na quarta dimensão eu tô conectada. Desculpa o barulho, minha filha tá vendo TV e tá gritando. Enfim, a gente não quer saber disso, a gente quer saber aqui, agora, onde tá a dor. Voltei, gente, tive que pausar porque a cachorrada começou aqui em casa. A cachorra e a minha filha. Então, onde eu tava, gente? Então, peraí que eu vou lembrar. Então, eu tive que... Ai, me esqueci, gente, onde eu tava, enfim. Só sei que eu tive que trabalhar, né, em mim essa memória, né? Lembrei. A gente não quer saber, né, se a gente tá conectado na quinta, se a gente tá conectado na quarta, a gente quer a conexão aqui na terceira, porra, porque é uma coisa física também. É uma conexão muito forte, é aquele relacionamento que a gente buscou a vida inteira, aquela profundidade que a gente não encontrou em nenhum outro relacionamento. E principalmente nos tóxicos. Depois de você já ter sofrido nos tóxicos, você sabe, no relacionamento tóxico, você sabe que você se sente merecedora de um relacionamento profundo, sabe? De ser feliz no amor, enfim. E aí, só que, cara, a gente só vai conseguir viver isso quando a gente estiver preenchida da gente. É isso que a gente tem que entender. A gente não tem que ficar esperando ser completa para ter uma pessoa que ame a gente com profundidade. No caso, a gente com a nossa chama gêmea, sabe?
Eu sei que isso não é fácil falar, eu só estou falando isso porque eu já consegui entender dentro de mim, no meu sentimento. E vocês ainda estão entendendo na mente, mas não estão conseguindo sentir isso, né? Que é o que acontecia comigo. Então, eu vou mostrar para vocês porque a gente precisa de ajuda, tá? Quem disser que não precisa de ajuda para, enfim, para buscar, para tentar se equilibrar em todo esse momento de turbulência com a chama gêmea, é mentira. Gente, é muito desesperador. Então, tem uma ferramenta que está me ajudando muito, que eu postei nos meus stories, quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Eu não sei se ainda está lá. É uma ferramenta que se chama Mesa Multidimensional Arcturiana. Essa ferramenta é o que está me mantendo, né, de pé durante todo esse processo. Eu vou mostrar para vocês. Eu não vou falar muito dessa mesa hoje, tá? Eu só vou mostrar para vocês essa mesa. Tá aqui. É como se fosse uma mesa de radiestesia radiônica, né? É mesa estelar. Quem já entende, né? Quem já conhece esse tipo de trabalho sabe do que eu tô falando. Eu vou fazer um vídeo para poder gravar falando sobre essa mesa, tá bom? Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que aqui nessa mesa nós trabalhamos o que a gente quiser. Então, é um trabalho onde você consegue equilibrar o teu emocional, você consegue tirar influências negativas, você consegue limpar os karmas. É como se você acelerasse o processo. Vou voltar para mim. É como se aqui você acelerasse esse processo interno seu de dor, sabe? Porque assim, nós não podemos interferir no livre-arbítrio do outro. Mas quando você se trabalha, a sua chama também é afetada por esse trabalho, porque vocês estão conectados. Então, toda vez que você buscar o equilíbrio dentro de você, a tua chama também vai ter um equilíbrio. Ela também vai sofrer esse equilíbrio. Então, você não precisa, tipo assim, eu quero fazer aqui, eu quero usar essa ferramenta para poder trazer a minha chama. Você não vai, o trabalho não funciona assim, porque isso já passa a ser magia negra, como eu já falei para vocês num vídeo sobre magia. Você nessa mesa pode trabalhar você, trabalhar a sua energia, equilibrar a sua energia, alinhar seus chakras, elevar a sua vibração, que automaticamente, por ressonância, a tua chama também vai receber esse tipo de informação. De uma forma saudável, sem você interferir no livre-arbítrio. Tá bom? Para vocês verem, essa ferramenta ela é tão boa que, por mais que a gente esteja passando por todo esse processo, eu e minha chama, a gente não se está desconectado. A gente se desentende, se distancia, mas é como um ioiô, vai e volta. A gente não tá longe 100%, sabe? E é tão legal, a mesa é tão maravilhosa que a minha chama, ela permite que eu trabalhe ela nessa mesa também. Entende? Para vocês verem que a mesa funciona tão bem que ela ajuda a gente a não se desconectar da chama. Tipo assim, não deixar que a chama se distancie tanto. Mas só que você tem que ter um compromisso de trabalhar as suas questões mais rápido. Tá? Você tem que trabalhar teu ego, teu orgulho. Enfim, é um trabalho interno muito grande, mas que essa ferramenta ajuda muito a trazer essa clareza para você. E então, como a minha chama, ela aceita, né? Ela permite que eu limpe, eu também limpo a minha chama aqui, tá? Nessa mesa. Então, eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês como que funciona, tá? Então, aqui não é só para você saber estar, né? Não é uma coisa para você saber, é uma coisa para você mexer. Você vai mexer nesse seu campo, você vai limpar esse teu campo, você vai acelerar esse processo, né? Quântico. É uma coisa que comigo acontece assim, todos esses processos que as chamas gêmeas passam, eu tô passando em nível hard, muito rápido, sabe? Muito rápido. Não sei se fala assim, nível hard, sei lá. É The Flash. É uma coisa atrás da outra, sabe? Só que você tem que estar preparada para isso, né? Porque senão você dá curto. Então, a mesa te ajuda, essa mesa, ela tem me ajudado nisso. A eu acelerar esse processo
e de uma forma segura, tá? De uma forma segura. Quem quiser, eu vou gravar um vídeo explicando sobre a mesa, contando sobre isso para vocês, que essa mesa tá me servindo muito para isso, né? Eu tô usando muito ela para isso, embora ela sirva para qualquer coisa, ela serve para tudo. Aqui você desfaz magia negra, desfaz contrato, limpa obsessores, encostos, chips, implantes, você desfaz contratos, acordos, né? Limpa karmas, faz decreto, trabalha com decretos. Ela é maravilhosa, eu vou fazer um vídeo explicando. Mas se vocês tiverem urgência, né? É só vocês entrarem em contato pelo e-mail que eu vou deixar na descrição do vídeo, que eu explico para vocês melhor como funciona, tá bom? Quem entrar em contato comigo, eu não preciso esperar eu gravar o vídeo explicando, já vou explicar diretamente para você. E isso vai ajudar muito, gente, no teu equilíbrio, tá bom? No teu equilíbrio. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse relato, que vocês que estiverem passando por isso, que tenham força. E uma coisa que eu pensava assim dentro de mim, tá bom, mas será que as chamas elas terminam juntas? Bom, cada uma tem um livre-arbítrio. Mas se você realmente se entregar para liberar todas essas memórias, as chances de vocês ficarem juntos é muito grande. Muito grande. Você só não fica junto se um resistir à mudança, sabe? Ou melhor, se os dois resistirem à mudança, se um mudar, automaticamente o outro muda. E geralmente, quem busca essa mudança é o feminino, né? A chama feminina. Então, não deixem de buscar por isso. Se vocês querem realmente se conectarem cada vez mais à chama de vocês, porque é um amor lindo, maravilhoso, incondicional, perfeito, apesar de todas as imperfeições, quando isso tudo for limpo, vai se tornar perfeito. Entende? Então, se vocês querem acelerar esse processo e querem a minha ajuda, é só vocês me procurarem, tá bom? É isso, gente. Se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem, porque eu gosto muito. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo.